Oi, pessoal. Vamos ver aqui nesse documento o passo a passo para a gente instalar o Linux, né, a distribuição Debian na máquina virtual do Oracle VM VirtualBox. Ou seja, vamos instalar uma versão do Linux dentro de uma máquina virtual que está rodando no meu computador. Ou seja, precisa de um computador um pouco melhor, né, para ter uma simulação de uma máquina, né, que é o Oracle, né, VMBox, rodando Linux dentro dela. Então a gente precisa de um computador que pelo menos tenha 8 GB de RAM. Tem que ter um processador que suporte a virtualização, né? O i3 da Intel não suporta, teria que ser do i5 para cima, e a AMD, né, o Ryzen 3, acredito que já começa a suportar, já tem comandos de máquina de virtualização, né? Bem, o Linux é disponibilizado de forma gratuita, né? Os arquivos ISO, né, que são arquivos de imagem de DVDs, eu obtive esse no Debian.org, www.debian.org, está aí o link, tá? Então a gente consegue baixar sem muito problema, né? Deve ter 4 GB, bastante tempo baixando, né? Faça isso de noite, deixe baixando aí, vai demorar aí 1 hora, 2 horas, dependendo da sua banda, para baixar. Após baixar o arquivo ISO, sempre é bom verificar a integridade desse arquivo, porque é um processo demorado de você instalar o Debian a partir desse arquivo. Imagine daqui a pouco dar um problema, né, porque o ISO não está corrompido. Então existem vários verificadores, tem o MD5, né, que verificam, percorrem o arquivo ISO e vê se aquele arquivo está íntegro, para que você possa ter uma garantia do trabalho que você vai fazer, não vai ser perdido por um erro de transmissão ali de internet. Bom, então eu aconselho a fazer isso antes, para não perder tempo aí, que o trabalho de instalar o Debian, o Linux Debian na VMBox demora uma meia hora, né? A gente respondendo, interagindo, configurando, e é bom não perder tempo, perde mais aí uns 5, né, 5 minutinhos e faz essa verificação do ISO. Então eu estou dentro da Oracle VMBox aqui, esse menu aqui, né? Eu já tenho uma máquina Windows Server instalada também, né, para educação, né, para me ensinar. Então eu estou aqui no Oracle VMBox, eu tenho que criar uma nova máquina. Então eu vou no menu Máquina, Novo, e ele abre lá as opções de uma máquina virtual. Aqui, ó, Novo, né, Máquina, Novo. Não reparem nesse pedaço aqui, né, é um log de instalação aqui do Windows, que ele coloca várias informações do que ele está fazendo, né? Tive sucesso na instalação, mas, digamos, se eu não tivesse sucesso, eu poderia olhar o log e verificaria alguma coisa, faltou memória, faltou configurar alguma coisa, né? Definir uma quantidade de memória muito pequena, e eu poderia olhar isso nesse log, tá? Então não se assustem com esse texto todo aqui que tem aqui, mas houve sucesso na instalação do Windows e vai haver sucesso na instalação do Linux também. Então, a gente tem que informar aqui o tipo da máquina é Linux e a versão é 64 bits. Por quê? Porque eu baixei um ISO de 64 bits. Tá? Então, se você baixar um ISO de 32 bits, que agora atualmente não é tão comum, informe que você está usando Linux versão 32 bits. Tá? Não pode ser diferente a versão que você informa na VM da versão do ISO que você está baixando. Coloca um nome, né? No caso aí eu vou colocar, digamos, Linux Debian. Mas se forem várias pessoas usarem essa máquina de forma diferente, eu aconselho a cada um colocar o seu nome na máquina. Linux Ana, Linux José. Tá? Se você tiver várias máquinas, ou você tiver máquinas diferentes,
Algumas você vai testar algumas coisas, outras, outra versão do Linux, coloque um nome razoável, né, que identifique cada máquina. Então tá aqui, ó, estou informando que é o Linux Debian, tá? Linux Debian 64 bits, né? Próxima informação que a gente tem que fornecer é a quantidade de memória. O Linux consegue rodar razoavelmente bem com 2 GB de RAM. Então você pode informar 1,5, 2, ele vai rodar ali, né, suficiente para você estudar o Linux. A minha máquina tem 8 GB, então dá para... Poderia até botar um 2,5, né? Mais que isso, eu teria que... Né, posso até botar 3. Vai funcionar no gargalo, ou seja, o Oracle VM, né, vai ocupar quase toda a memória livre da minha máquina e eu talvez tenha dificuldade em rodar outros softwares juntos. Quais softwares talvez eu tenha que rodar com essa máquina? É a parte de captura de tela para eu gerar esses vídeos, né? Seria o OBS Studio. Então fica o alerta. Tá? Rode, se você for ter uma versão só para dar uma olhada, 2 GB tá bom. A não ser que você tenha uma máquina de 16 GB, aí você pode botar aí 3, 4, que vai funcionar mais redondo, mas não vai fazer muita diferença se você estiver usando só para estudar o básico aí do Linux. Tá? Eu vou ficar com 2 GB que já está bom para fazer bastante coisa. Ele pede para definir o disco virtual, né? Então eu escolho logo criar um disco virtual logo, que vai ficar vinculado a essa máquina. Existem 3 opções de disco virtual. Tem o VDI, VirtualBox Disk Image, que é o próprio formato do disco virtual da Oracle VMbox, ou seja, é uma formatação que só a Oracle VMbox entende. Ele compartimentaliza tudo em um disco, em um arquivo grande único. A grande vantagem é que você pode copiar para cá e para lá e está lá. Você pode até mover para outra máquina que tenha o Oracle VM VirtualBox e você vai conseguir executar aquela máquina. A portabilidade fica bem mais fácil com o VDI. Mas é o formato interno da Oracle. Eu terei que rodar a máquina para abrir alguma coisa, algum arquivo que eu tenha salvo dentro da máquina, dentro do Linux. Tá? Se eu não tiver, a minha máquina tiver com problema, eu perco os arquivos. O VMDK, Virtual Machine Disk File, é um formato padrão que outras máquinas conseguem enxergar. Tá? Então, você consegue clonar o HDD físico do seu computador. Tem algumas vantagens, né, de migração. Né? Agora ele pode corromper também. Né? Então, essa é uma outra forma, né, que ele grava em arquivo separado a parte de dados da máquina. Tá? Não faz muita diferença para o nosso grupo de estudo. Tá? Mas continua uma formatação própria que eu não consigo enxergar fora da máquina virtual. E tem o VHD, Virtual Hard Disk, onde eu defino um arquivo ou partição que será usado como disco rígido da máquina. Claro, ela fica em lock, você não consegue acessar isso enquanto a máquina estiver rodando. A vantagem desse tipo é que você consegue enxergar os arquivos fora da máquina quando a máquina está desligada, né? Copiando para cá e para lá. Tem essa desvantagem, né? Tem suporte a várias contas. Né? Tem algumas limitações em termos de tamanho. Né? Você não pode redimensionar alguma coisa da memória, né? Do uso ali. Ou seja, é interessante também, mas a gente talvez tenha que tomar mais cuidado aí, né? E não mexer nos arquivos da máquina virtual quando ela estiver desligada,
né, sob pena de corromper lá o sistema. Então a gente vai usar o formato VDI, que é um container único, tá? Porque é aprendizado, então nosso produto é como fazer, como configurar, como rodar. E isso aí a gente vai documentar com print screens, com vídeos. Então vamos usar o formato VDI, que é o mais simples. Né? Já estamos na página 8. Ó, o VDI, selecionei o VDI. Quem quiser saber mais sobre essa parte de que disco usar na máquina virtual, tem essa referência aí, tá? Que eu já me baseei em algumas coisas para apresentar essas explicações. Continuando aqui na página 9, né? Então vamos escolher o disco dinamicamente alocado, ou seja, eu digo, olha, vai gastar mais ou menos 10 GB, 20, 30, mas ele vai gastar realmente do espaço do container só realmente o que está sendo ocupado de informação. Tá? A vantagem disso é que eu não vou gastar muito disco aí da minha máquina que está hospedando isso. Tá? Se eu falar de 30 GB tamanho fixo, ele já vai pré-alocar aqueles 30 GB lá do meu disco, da minha máquina. Eu vou gastar mais e com espaço esse espaço não vai estar sendo utilizado efetivamente. Então, dinamicamente alocado é uma boa opção. Página 10, né, ele mostra lá o tamanho, a localização do arquivo que vai criar, mostra o tamanho da memória que vai, né, em gigas do disco e tal. Eu só preciso selecionar criar, né, apertar em criar, né, só uma confirmação. Então ele mais ou menos cria aqui na minha lista lá das máquinas virtuais o Linux Debian. Ele criou, está aqui. Mas na verdade, o que acontece é como se fosse um hardware aqui. Eu criei uma caixinha, né, formato Linux, mas não tem ainda software. É só uma caixinha que vai receber ainda o software, como se fosse um hardware ainda sem o software. Então, para que eu instale, eu tenho que iniciar. A máquina vai botar pela primeira vez. Então, eu vou lá, clicar em início normal. Então, tem uma setinha verde aqui. Clico na VMBox, eu seleciono a máquina e seleciono iniciar. A máquina vai startar pela primeira vez e vai solicitar o que? Não tem sistema operacional. Eu vou rodar um scriptzinho de boot, ou seja, vai perguntar, vem cá, onde é que está o sistema operacional disso aqui? Então vai abrir aqui uma tela de diálogo, né, pedindo, selecione o disco rígido de boot, está vazio. Aí eu vou clicar nesse Open File, né, nesse ícone de abrir arquivo aqui amarelo, e vou informar onde está o arquivo ISO do Linux Debian, né, que é o Debian para 64 bits. Aí eu vou lá, como se fosse no Windows Explorer, e vou lá e seleciono o ISO do Debian que eu desejo instalar na VMBox. Né? Clico, seleciono, clico em abrir. Aí ele já preenche lá com aquele caminho e eu seleciono agora iniciar, que ele vai buscar o sistema operacional naquele ISO que eu informei. Aí começa a instalar o Linux Debian. Estamos na página 14. Começa a surgir uma telinha preta, né, que está rodando lá o processo de instalação na máquina virtual. Tem lá essa opção aqui, auto capturar teclado ligado, ou seja, quando você está digitando alguma coisa, com a máquina, essa máquina em primeiro plano, ela é a janela ativa do computador hospedeiro, automaticamente o teclado que você tecla vai ser enviado para essa máquina. É só um detalhe aí. Você pode até fechar essa mensagem clicando no X aí à direita. É só um informativo que o que você teclar vai para o sistema operacional que está sendo instalado. Mais um pouquinho, né? Aí vai aparecer a primeira tela da instalação do Debian. Tem 5 opções.
Graphical Install, que é a instalação por meio de janelas, bastante interativa, normalmente a gente escolhe essa. Tem um install sem o modo gráfico, mas não é ruim, é também bem interativo, aparecem uns menus, são alfanuméricos, mas aparece direitinho, só que não tem a mesma abrangência de suporte a idiomas que tem o Graphical Install, mas permite a gente instalar também todo o Debian. Tem umas opções avançadas que eu posso customizar alguns recursos, só indicado para os usuários experientes, tá? Que conhecem bem o Linux. Tem o Help e tem o Install with Speech Synthesis, que é a parte de acessibilidade que não vamos abordar aqui. Tá? Então vamos selecionar o Graphical Install, tá? E Enter. Né? O Enter do teclado já é enviado para o programa que está rodando dentro da máquina virtual, vai começar a instalar. E ele vai começar a perguntar algumas coisas. Né? A primeira parte da instalação está em inglês, né? O Graphical Install. Mas ele já perguntou qual a linguagem. A linguagem. Aí você vai lá e seleciona português do Brasil. Tá? Outra coisa é, né? Português do Brasil. Pede a localização, no caso vai ser Brasil. Né? Configuração do teclado, padrão ABNT, português, né? Para ser ABNT, para ter o sigilo, essas coisas. Né? Estamos aqui, ó, página 17. Tá? E a instalação vai se iniciar. Vai ter essa barra de progresso aqui, que ele vai copiando vários componentes, né, do pseudo CD, na verdade do ISO, né, para dentro da máquina. Demora 10 a 30 minutos, depende da capacidade de processamento da máquina que você está rodando o Oracle VMBox. Então tem que ter paciência, não precisa ficar qualquer coisa, qualquer interação que seja solicitada vai abrir uma janela e vai esperar você responder. Então pode dar uma volta, tomar uma água, tomar um café, tá? Não precisa ficar, né, em cima aqui. Depois de um tempo, né, eu tenho que informar o nome do computador, na verdade é o nome desse objeto dentro da rede. Se você estiver dentro da sua residência, não tem problema nenhum. Você coloca um nome lá qualquer. Tá bom, se você estiver dentro de uma empresa, você tem que seguir o padrão de nomes da organização. Né? Computador da baia tal, computador do empregado matrícula tal. Aí depende do padrão de nomes da sua organização. Tá? Não é besteira não, você tem um padrão de nomes que permite você localizar mais rapidamente os recursos da empresa, identificar os recursos defeituosos, identificar, né, quem está usando que versão de computador, etc, etc. Né? Não, né, a organização é importante ter um padrão de nomes e saber que fulano usa o computador de nome tal. No caso aqui, eu estou em casa, vou colocar o nome do computador do Debian, professor, né, por coincidência, né, professor. Né, e depois o nome de domínio da rede onde fará parte, vai ser professor.edu. Não faz diferença também se você estiver na sua residência, mas se você estiver em uma organização, você tem que pertencer a um domínio. O que é um domínio? Domínio é um conjunto ou um subconjunto da rede da organização. Então você tem um conjunto de computadores, impressoras, modems, eles estão, né, em um domínio e provavelmente existe um computador, né, que é o gestor do domínio, que controla o acesso, né, valida lá chaves, passwords, etc, etc. Então você informa o domínio. Para fim de aprendizado eu posso botar qualquer coisa, mas coloquei professor.edu. Tá? Então estamos na página 19. Primeira coisa aqui, depois disso, ele vai perguntar a senha do root. O que é root? É o administrador do Linux. Tá? Então você cria uma senha, que é quem tem a autoridade para alterar configurações neste sistema operacional. Então você define lá a senha, uma senha, tá? Repete aqui, tá? E prossegue.
Após definir a senha do administrador, né, que é o root, o nome do administrador é root, que é a raiz, né? Você definir o que é o nome do usuário comum. Você pode colocar aluno, usuário 1, tá? Que é quem vai usar corriqueiramente o computador, mas não vai ter autoridade de alterar o sistema operacional. Então você coloca o nome do usuário comum, né? E na página 21 tem uma tela que ele vai perguntar agora qual é a senha desse usuário comum. Né? Tem que colocar e repetir, né? Para você ter a senha do usuário comum. O Linux ele tem essa forma de trabalhar, onde você tem sempre, né, no mínimo, um administrador e um usuário comum. E quando você entra, é o usuário comum que é o perfil do usuário comum que é ativado. Se você quiser fazer alguma modificação no sistema operacional, ele vai perguntar a senha do administrador e vai rodar. Você não precisa logofar do usuário comum para entrar com o administrador. Você, quando for fazer uma alteração, vem cá, senha aqui do administrador para poder fazer essa alteração, instalar esse software. Então você pode chavear, né, a autoridade aí rapidamente entre um usuário e o outro dentro do Linux para fazer as coisas. E normalmente é o usuário comum que está utilizando o computador. Isso garante o quê? Se você for atacado aí, né, clicar em algum site estranho, que rode um script estranho, ele vai rodar em um perfil usuário comum que não vai deixar alterar o sistema operacional. Tá? Então, por default, você já tem um pouco mais de segurança em relação, né, dessa forma do que os outros sistemas operacionais. Prosseguindo aqui, estamos acabando. Né? Ele já coloca aqui o usuário 1, eu entro com a senha. E está aqui o Debian rodando na máquina virtual. Aqui. Lembrando, você tem que desligar a máquina virtual, ou seja, você tem que clicar aqui nessa parte aqui de cima, que tem o Power, e desligar a máquina. E automaticamente essa janela da máquina virtual do Debian fechará. Você vai voltar para a tela do Oracle VM VirtualBox lá com as máquinas instaladas. Tá? Não desligue a máquina de outra forma, fechando a janela. É a mesma coisa que você puxar da tomada um computador. Está rodando. Você pode ter arquivos temporários que vão ficar lá, você pode ter alterações não salvas. Então desligue a máquina quando finalizar. Bom, só esse cuidado que tem que ter. E aqui a gente pode rodar o que a gente quiser, scripts, editores, e se acostumar com o Debian. Isso aí a gente vai abordar mais adiante, tá bom? Voltando aqui, então a gente viu que a gente não é nada extraordinário, nada difícil você instalar o Debian no máquina virtual Oracle VMbox, caso você tenha todos os pré-requisitos, uma máquina com 8 GB, né, o ISO direitinho, validado. Tá? Você, em meia hora no máximo, você vai ter essa máquina rodando lá e você vai conseguir aprender lá um pouco sobre o Linux, né? A versão Debian, que é Linux, ver como funciona, né? Ver para ter mais uma opção de sistema operacional, que tem muita coisa interessante lá dentro que você pode fazer. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.